E aí, gente, tudo bem com vocês? Bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Gabriel e hoje nós vamos falar sobre o que aconteceu com a carreira musical de Hilary Duff, né? A Hilary é uma das artistas mais importantes que a gente tem até os dias atuais aí no mundo do cinema. Não vamos dizer que não é, porque ela faz séries aí que são multimilionárias, que é sucesso da crítica, a porra toda. Mas no aspecto de carreira musical, ela também conseguiu conquistar muito e até hoje tem fãs que são assim leais à arte musical de Hilary Duff, que amam ela muito até os dias atuais, né? E assim, eu tava muito ansioso para poder fazer esse vídeo porque eu acho muito importante levar para essa geração que a gente tem hoje a cultura e carreira de que Hilary Duff conquistou dentro da música, porque ela foi meio que a primeira grande artista Disney. Tudo que a gente viu aí com Miley Cyrus, com Selena Gomez, a Raven-Symoné, Demi Lovato, hoje em dia com a Olivia Rodrigo, a Hilary Duff fez isso há 1000 anos atrás. Então a gente vai voltar 1000 anos, né? Vamos voltar na pré-história da Disney, pra gente entender como isso aconteceu na carreira dela. E como também foi muito diferente na época dela, porque a Hilary, gente, passou o cão nessa carreira musical dela. Enfim, vamos falar disso tudo aí hoje. Antes da gente começar, é o seguinte: se você não é inscrito aqui no canal, por favor, se inscreve, vem fazer parte da nossa comunidade. Aqui eu falo de música pop e de outros assuntos relacionados e vai ser incrível ter você aqui com a gente. A Hilary Duff, como a gente sabe, no cinema, ela começou muito pequena a carreira dela de atriz. Só que ela definitivamente virou um ídolo teen quando ela participou ali da série Lizzie McGuire. O Lizzie McGuire foi um fenômeno Disney e é descrito como, tipo assim, a maior série teen que já aconteceu da primeira fase Disney. E não somente isso, né? A série conseguiu ir muito bem até 2004, assim como também a Hilary lançou filmes da Lizzie McGuire que também foram muito bem. Então, assim, como atriz, ela conseguiu conquistar um espaço só dela, que até hoje reverbera aí. Só que, afinal de contas, quando ela vira de verdade a cantora mainstream da Disney, que vende milhões de álbuns, que consegue atingir um público que ultrapassa as barreiras só de quem assiste Lizzie McGuire, quando isso de verdade acontece? Isso começa de verdade em 2001. Ela foi num show da Radio Disney que meio que, tipo assim, definiu totalmente o que ela queria seguir na carreira dela, porque ela ficou fascinada com aquela experiência do palco, com a experiência do backstage, dos artistas. Então, assim, ela sentia que ela queria fazer o mesmo, né? E já que ela era uma grande estrela naquele momento, pra Disney ia ser mais, tipo assim, uma perna pra acrescentar a Hilary Duff, entendeu? Só que, assim, ela não começou a carreira musical dela, vamos dizer assim, do dia pra noite, sabe? Não foi uma coisa que ela chegou, tá, você vai ser cantora, vamos lançar o seu primeiro álbum. Não, gente. Naquela época não era desse jeito, como a gente vê hoje em dia, que as pessoas vão atuando, vão crescendo, daí a gravadora resolve investir em outras coisas. Não. Ela teve um processo um pouco mais assim de teste de aceitação para realmente conseguir virar uma cantora. A Hilary conhece o Andrew Reck, que viria a ser de verdade o empresário da carreira musical dela. Quando ela falou com o Andre a primeira vez, ela disse assim que queria muito cantar, que ela queria fazer aquilo ali e ela se apresentou para ele. Ele gostou dela e resolveu investir nela junto ali com a gravadora, né? Que no caso naquela época era a Buena Vista. Só que aí o que aconteceu? Antes dela começar de verdade ali já com aquela coisa, vamos lançar um primeiro álbum e tal, ela começou a fazer covers musicais e entrar em trilhas sonoras de filmes, assim como também naquela famosa trilha sonora que chamava Disney Mania, que era meio que um compilado de músicas que a Disney lançava ali de vários artistas diferentes. Então tinha música nova, tinha cover, tinha versões e tal, e fazia o maior sucesso nos anos 2000. Ela lançou primeiro pra Lizzie McGuire, no caso o filme da Lizzie McGuire, I Can't Wait, que é um cover de Brooke McClymont, e lançou na Disney Mania um cover de The Tick Tick Room.
E o Andre deu até uma entrevista comentando sobre por que eles resolveram lançar ela dessa forma, com covers e aparecendo em trilhas sonoras, assim como também em soundtrack, né, de coletânea, explicando assim que o objetivo era testar as águas, ver como seria a recepção das pessoas com uma música de Hilary Duff aparecendo ali, já que ela era um ícone da televisão, como essas pessoas reagiriam com ela virando cantora. Era uma coisa nova. E assim, a recepção foi muito positiva, tanto que eles resolveram não somente começar a investir num novo álbum dela, mas tentar fazer meio que ela emplacar também ali com hits de Natal. O primeiro lançamento de verdade que a Hilary fez musical foi o disco natalino Santa Claus Lane, que inclusive ela renega esse álbum nos dias de hoje. Ela fala que ela apagou da mente dela. Só que o Santa Claus Lane foi importante porque, tipo assim, foi o primeiro lançamento dela e ela trabalhou muito para poder gravar esse álbum, porque ele foi feito, tipo assim, muito rápido. Ela teve que se aperfeiçoar musicalmente no que dava, ela tinha que seguir determinados direcionamentos. Então, assim, ela era muito nova, então ela teve uma experiência muito rápida naquele período para lançar esse disco. Como eu acabei de dizer, em 2013 a Hilary falou que ela detestava o Santa Claus Lane. E uma das músicas mais famosas do Santa Claus Lane, que foi Tell Me a Story, que muita gente inclusive adora essa música até hoje em dia, ela apagou da mente dela. Ela falou que Santa Claus Lane, que essa música, tudo ela apagou da mente dela porque ela odeia essa fase aí. Ah, gente, choices, né? O Santa Claus Lane é um bom álbum? É um álbum divertidinho de Natal, gente, mas assim, é o melhor trabalho de Hilary Duff? Definitivamente não. De qualquer forma, o Santa Claus Lane foi um sucesso, gente. Vendeu 500 mil cópias só dentro dos Estados Unidos. E para uma artista Disney, que era só uma artista de série, de repente lançar um CD de Natal e o CD vender 500 mil, era realmente alguma coisa para eles abrirem o olho ali, porque eles tinham um diamante na mão. E assim, depois do sucesso do Santa Claus Lane, tanto a gravadora como a própria mãe da Hilary Duff, que meio que era a pessoa que administrava a carreira dela ali, ao lado do Andre, que era o empresário, viram a possibilidade de lançar um álbum e furar aquela bolha da televisão e do sucesso Disney, de construir uma coisa mais sólida para um público que era maior somente do que a faixa etária que assistia Lizzie McGuire. E foi aí que eles começaram a produzir o disco Metamorphosis, que veio a ser lançado no ano de 2003, no ano seguinte ali. Só que antes dela lançar de verdade o disco Metamorphosis, ela lançou algumas outras coisas que foram consagrando ela cada vez mais e aumentando a expectativa do público até o lançamento de verdade do disco Metamorphosis. Um exemplo disso foi o Why Not e What Dreams Are Made Of, que virou inclusive um hit de rádio Disney, né? E assim, tudo isso da fase Lizzie McGuire, tá? Porque como ela ainda estava agindo como atriz, participando de soundtracks, ela fez o filme da Lizzie McGuire, botou essas músicas, lançou e acabou hitando na rádio da Disney. Então assim, naqueles primeiros 6 meses de 2003, ela focou em trabalhar o álbum e promover essas músicas aí do filme da Lizzie. Quando chegou de verdade no final de julho, aí que veio de verdade o lançamento do primeiro single dela, e em agosto o lançamento do álbum de estreia dela mesmo, que foi o Metamorphosis. E So Yesterday, que foi o primeiro single, conseguiu atingir o pico 42 na Billboard Hot 100, tá? Que é a parada mais importante dos Estados Unidos, marcando ali uma entrada da Hilary como uma artista Disney num patamar onde não existia. Então você pensa, nas 100 maiores músicas daquela semana, você tá em 42, é uma coisa muito interessante. Essa música conseguiu vender mais de 200 mil singles até 2014 e se tornou uma das músicas mais vendidas da carreira da Hilary Duff. E uma curiosidade sobre So Yesterday, que é o primeiro single do álbum, é que a Hilary odiou essa música quando ela ouviu a primeira vez. Ela achou que essa música era chatíssima. Só que aí com que ela foi ouvindo, ela acabou acostumando e gostando da música. Hoje é uma música que ela tem perto ali do coração dela, segundo ela mesma. Metamorphosis é um álbum que incorpora elementos de pop, assim como de rock, e representa as mudanças que são específicas na sua vida e que todos vivenciam em certa idade. Por isso, o título Metamorfose.
No ano de 2005, esse álbum tinha conseguido vender mais de 5 milhões de cópias, se tornando um dos álbuns de maior sucesso que uma artista Disney já fez. A Hillary, quando lançou o álbum, ela entrou na turnê do Metamorphosis e promoveu esse álbum com apenas um single por basicamente 6 meses. E foi nesse processo também onde ela continuou sua carreira no cinema, enquanto fazia turnê para promover ali o disco do jeito que ela podia. Tanto que existe milhões de performances de So Yesterday. O segundo single desse álbum talvez seja a música mais conhecida de Hilary Duff ever, que é a faixa Come Clean, que foi lançada como segundo single do álbum em janeiro de 2004. Essa música virou a música top 40 da Hillary, mais uma música top 40 ali, mais alta inclusive nos charts do que So Yesterday, e foi a música mais vendida da carreira da Hilary Duff dentro dos Estados Unidos. Foi a música de maior sucesso dela lá nesse aspecto. Muita gente talvez reconheça essa música porque ela foi basicamente a música tema do trailer dela, A Cinderella Story, que inclusive é o meu filme favorito da Hilary Duff, com licença, e que foi um sucesso esse filme também, e que todo mundo talvez que seja da minha faixa etária vai lembrar desse filme e falar: ah, Cinderella Story, ah, então essa era a música da chuva. Sim, gente, Let the Rain Fall Down and Wake My Dreams, essa aí. Eles lançaram depois Little Voice como terceiro single do álbum, só que a Hillary já estava com outros planos, e definitivamente o ano de 2004 ele foi um dos anos mais decisivos na vida e carreira de Hilary Duff, por diversos aspectos. Primeira coisa, a Hillary definitivamente entre 2004 e 2005 foram os anos onde ela mais trabalhou na sua vida, em todos os pontos, tanto de carreira musical quanto como atriz, fazendo show, fazendo turnê, tudo que vocês podem pensar, Hilary Duff estava fazendo entre esses 2 anos. E esse é dito como o auge da carreira dela nesses anos aí. No primeiro semestre de 2004, a gente teve a Hillary fazendo 3 coisas hiper grandes na carreira dela. Primeiro, ela gravou o filme Raise Your Voice. Depois, ela gravou The Perfect Man. E no período que ela estava fazendo esses 2 filmes, ela estava gravando o segundo álbum de estúdio dela, que viria a ser o auto-intitulado Hilary Duff. Mas por que esse momento aí, ele é tão assim também cheio de altos e baixos, né? O luz e trevas. É que a Hillary, simplesmente nesse período, ela não tinha descanso nenhum, ela não tinha tempo livre de nada. Tudo que a Hilary Duff fazia era sair do set e ir para o estúdio de gravação. No final de semana, quando ela tinha tempo livre do filme, ela ia para o estúdio de gravação. E nessa época o pessoal até falava que a casa da Hilary Duff era o jatinho que a gravadora pagava para ela, porque ela tinha que sair de um lugar, ir para outro, gravar música, voltar para o set no outro dia. Então assim, a vida dela virou um caos de certa forma nesse momento aí. E para vocês terem uma ideia do nível que chegou de exagero essa coisa dela gravar isso daí realmente no tempo todo que ela tinha de descanso do filme, enquanto ela estava fazendo o filme, a gravadora enfiou ela numa turnê. E essa turnê que ela fez, ela tava fazendo shows durante um determinado horário, e depois que ela saía dos shows, ela também ia pro estúdio de gravação fazer coisas para esse novo disco dela. Então assim, ela gravava uma quantidade maluca de músicas, uma quantidade absurda de faixas que iam entrar em soundtrack também de filme. Então assim, ela tava vivendo um caos mesmo nisso aí. Inclusive, quando ela tava no camarim dela, antes de entrar para poder fazer o show da turnê dela de 2004, eles gravaram The Last Song no camarim, que foi uma das músicas que está presente dentro do disco Hilary Duff. E esse álbum, gente, ele também tem um lado frustrante na vida de Hillary, por causa do seguinte: quando ela fez o Metamorphosis, ela estava sob o controle da gravadora, e quando ela fez esse álbum de novo, ela estava sob o controle da gravadora. Então assim, ela queria expressar sobre outras coisas da vida dela, ela queria fazer um álbum mais agressivo, ela queria falar determinadas coisas que ela não falou no primeiro álbum, que eles não deixaram. Então assim, o tom mais agressivo e maduro que ela poderia endossar nesse álbum, no final acabou mudando totalmente o seu direcionamento e virando um álbum com basicamente o mesmo corpo do que foi o Metamorphosis no ano anterior, mais pop e rock.
Ela ainda deu uma declaração nessa época que, assim, até hoje me parte um pouco o coração, porque é uma declaração que, assim, a gente percebe que ela é mais uma vítima do sistema das gravadoras, em que ela diz o seguinte: eu não sei porque eu não consigo fazer música para Hilary Duff, sendo que o álbum se chama Hilary Duff. Ou seja, dando a entender que nada naquele projeto ali representa realmente o que ela é, né? O que as pessoas querem que ela pareça que seja, vamos dizer assim. Quando esse disco foi lançado, ele foi porcamente divulgado pela gravadora. Primeira coisa, lançaram Fly, que é uma das melhores músicas da carreira dela, como o primeiro single desse álbum, e foi o único single que ela lançou. Tá? Não fizeram videoclipe nem nada. Ela tava tão louca com esse negócio de fazer show, que eles pegaram um trecho do show e resolveram lançar como clipe da faixa. Então, assim, a Hilary teve aquela semana de lançamento do álbum, a semana de divulgação, fizeram isso, depois não teve um segundo single oficial. Eles lançaram Someone to Watch Over Me como segundo single, vamos dizer assim, do álbum, porque essa música tá no álbum, mas na verdade ela fez mais parte da divulgação do filme que ela lançou do que de verdade sendo o segundo single desse álbum. Então, assim, esse álbum fica perdido no meio da discografia da Hilary, ele meio que não tem uma importância. Fora que ele foi massacradíssimo pela crítica, colocaram todos os defeitos possíveis que vocês podem pensar nesse álbum e chamaram ele de cópia descartável de Ashlee Simpson e Avril Lavigne. E assim, entre 2004 e 2005, muita gente talvez vai se lembrar disso, mas a Hilary Duff apareceu extremamente magra. Ela tava magra, tipo assim, caveira, entendeu? Ela tava uma caveira andando e o pessoal via, o pessoal comentava: o que tá acontecendo com Hilary Duff? Ela tá tendo anorexia, ela tá isso, ela tá com aquilo, e ela comentou sobre como foi esse período tumultuado entre 2004 e 2005 na vida dela, em que ela teve meio que esse transtorno alimentar aí, em que meio que tipo assim, ela culpou diversos lados, ela meio que não falou, ah, é só isso aqui que aconteceu. Ela culpou as pessoas em volta dela, né, que cuidavam muito dela e da alimentação e tudo dela, deixando ela sempre o mais magra possível, né, para ela ser aquele movimento perfeito americano, mulher, corpo perfeito, magricela americano, caveira, que eles queriam vender na época. Fora também que ela se culpa porque ela virou uma vítima do sistema dela mesma ficar contando calorias. Então, assim, tudo ela pensava que ela ia botar na boca, o que não ia botar na boca e afins. Ela falou que chegou num nível tão grave de não ingerir coisas suficientes que ela sentia dor nas mãos pela falta de nutrientes no corpo. Vocês têm noção do que é isso, gente? Isso é uma coisa muito grave. E mais uma vez, Hollywood fazendo ali suas vítimas. Fora também que isso só serviu para poder alimentar mais ainda os tabloides que já falavam bosta dela naquele momento. Em 2005, eles resolveram, no lugar de lançar um álbum de inéditas, eles resolveram lançar uma coletânea da Hilary Duff. Uma coisa que, tipo assim, até hoje ninguém nunca entendeu por que eles lançaram uma coletânea tão prematuramente na carreira de Hilary. E até uma coisa que a própria crítica especializada critica no Most Wanted é que a Hilary não tinha material suficiente, vamos dizer assim, não tinha construído o suficiente para lançar uma coletânea. Mas de qualquer forma veio a coletânea Most Wanted com algumas faixas novas e o que eles fizeram com Hilary? Enfiaram ela em outra turnê absurda de um ano. O single principal disso daí, que foi Wake Up, foi lançado em agosto de 2005 e virou top 10 na Itália, Noruega e Reino Unido. Nos Estados Unidos, a canção conseguiu ficar em 29ª posição na parada e virou certificada ouro. Como eu disse, todo o foco mesmo foi para ir para a turnê Still Most Wanted para divulgar essa coletânea. Quando a gente chega em 2006, depois que a Hilary Duff acabou essa turnê, depois que ela lançou Beat of My Heart, que foi inclusive onde ela mais aparece talvez magra e esquelética na sua carreira, né? Que vocês vão assistir o vídeo aí nos trechos que eu vou passar, vocês vão ver o tanto que ela tá magricela. Ela começou um relacionamento com o vocalista do Good Charlotte, que é o Joel Maiden. E o que aconteceu nesse período também de 2006? A Hilary conseguiu uma das piores coisas que Hollywood pode fazer para um artista. Ela tinha um stalker russo, gente, que perseguia ela
e o Joel. E ela chegou no ponto de ter que acionar a polícia e pedir proteção ali, até que o cara foi preso de verdade. E esse stalker dela veio lá da Rússia, mandava cartas pra ela falando que queria namorar ela, que ia casar com ela. E ele tinha ajuda ali de um paparazzi daquele momento para poder perseguir a Hilary. Então, assim, era uma coisa insuportável que Hilary Duff passava naquele momento ali. E a gente percebe que entre 2005, 2006, 2007 e 2008 foram 4 anos tenebrosos para os artistas de Hollywood. O povo teve meltdown, o povo era perseguido loucamente. A gente vê aí que pessoas como a Britney Spears, que veio ali também daquela fase Hilary Duff, vamos colocar assim, de época, teve aquele meltdown público em 2007. A Lindsay Lohan, que era pau a pau ali com a Hilary Duff, que inclusive tiveram várias tretas, também teve aquele meltdown dela e consumo de álcool e drogas em público. Então foi uma situação terrível que aconteceu ali. Então vamos dizer que assim, essa foi a época mais nociva de Hollywood e mais uma vez Hilary foi vítima desse sistema aí, assim como essas outras celebridades. Em novembro de 2006, ela separa do Joel e os pais dela, que eram casados 22 anos, também se separam. E detalhe, mais um escândalo público. O pai dela separou da mãe por causa que o pai tinha uma amante. Então, assim, foi também um horror. Só se falava naquilo naquele momento. O inferno do ano de Hilary Duff. A Hilary muda completamente o seu estado de vida, o seu estado como celebridade, vamos dizer assim, em 2007, quando ela lança de verdade o disco Dignity. E esse aí é meio que o álbum fan favorite, é o álbum que todo mundo ama, porque primeiro de tudo, é o álbum realmente que Hilary Duff teve as mãos dela num trabalho. Ela mesma escreveu o disco, ela mesma foi atrás para as coisas acontecerem, ela mesma teve presença ali. O álbum mudou completamente o tom dela como artista. Antes era aquela coisa pop rock, ela foi para uma coisa muito mais eletro. E também, né, gente, Hilary ficou morena nessa época. E a Hilary ficar morena foi visto como um ato de rebeldia master da cultura daquele momento ali, porque ela era loira perfeitinha da Disney, e ela ficar morena e quebrar o estereótipo foi tudo. A Hilary comentou: estou mais velha e mais madura agora do que quando fiz meu último álbum, mas acho que ainda não sei de tudo. Ter dignidade é algo que você trabalha em toda a sua vida, em como você trata as pessoas, em como você trata você mesma. A primeira demonstração que a gente teve da era Dignity veio ainda em 2006, que foi o lançamento de Play With Fire, que foi uma música que dividiu um pouco as opiniões, porque era meio que a música de transição e música que, tipo assim, experimentava um novo tom musical para Hilary Duff, mais voltado pro pop. Só que a gente sabe, né, gente, que tipo assim, Play With Fire é considerado o primeiro single do álbum, mas é mais uma test in the waters, porque o single mesmo de trabalho, de divulgação, que a Hilary ralou, que fez clipe, que promoveu a nova imagem, que fez o Dignity rolar, foi With Love, né? Que é uma música tipo assim, que eu acho que é a minha favorita da Hilary, gente. Eu amo Stranger, mas eu acho que With Love é uma coisa que é acima de tudo na minha vida. Essa música se tornou o maior pico da carreira da Hilary Duff no Hot 100, ficando em número 24, mas também conseguiu o número 1 na parada Hot Dance Club Play. O terceiro e último single do álbum, que foi Stranger, alcançou o número 97 na Billboard Hot 100 e também conseguiu o topo ali nas paradas de dança. Ela entrou na turnê do Dignity, que foi uma turnê linda, que apostava muito mais em dança, em outras coisas, e o Dignity ia ser relançado no ano de 2008. Só que aí o que aconteceu? A gravadora desistiu desse plano e aí eles pegaram Reach Out e lançaram Reach Out como o primeiro single de uma outra coletânea que veio a ser o Best of Hilary Duff. Então, tipo assim, tanto que a gente percebe, eles reutilizaram os photoshoots da era Dignity, o cabelo preto, a mesma imagem, a mesma fonte da tipografia escrito Best of Hilary Duff, é a mesma coisa. A gente percebe que aquela coletânea ali era uma coisa que mudaram ali de qualquer jeito. De qualquer forma, a gente teve duas músicas novas aparecendo ali, Reach Out, assim como também Holiday, ambas faixas que iam vir nessa nova versão de Dignity que não foi lançada. Em 2008, a Hilary deu uma entrevista para
MTV News e disse que ia começar a trabalhar no seu novo álbum. E aí, questionada como ia soar o álbum, ela falou assim que estava mais adulta, durona, que ela ia tentar voltar para algumas influências de rock, papapá, aquelas conversas dela de começo de era. Só que acabou que não veio aí, gente. O álbum acabou demorando muito mais e chegou num ponto até que muita gente acreditava que a Hillary nem ia lançar mais um novo álbum. Em 2012, a Hillary de verdade fala mais uma vez que continuava em estúdio gravando um novo álbum e que agora o álbum tinha uma proposta muito mais de Electronic Dance Music, o famoso EDM, né? Então, assim, aquela primeira ideia que a gente teve da Hillary entre 2008, 2009 e 2010 foi descartada e ela estava começando um novo passo ali com novos produtores musicais. Nesse período, a Hilary Duff também teve o filho dela, o Luca, né? E mudou mais uma vez toda a perspectiva dela de mundo, toda a perspectiva dela de artista. E engraçado, né, gente? Porque ela não lançava esse álbum, ela chegou a ter o filho dela, ela voltou pro estúdio e mudou pela terceira vez todo o direcionamento do álbum, resolvendo fazer um álbum totalmente agora voltado pro country pop folk. Falando que queria voltar às suas raízes de vida, aquelas conversas, né? Só que dessa vez saiu alguma coisa. A gente teve o lançamento de Chasing the Sun, assim como a gente teve o lançamento de All About You, que foram duas músicas que, assim, a Chasing the Sun principalmente, foi muito visualizada, ela tá maravilhosa no videoclipe e é um comeback lindo de ver a Hilary Duff fazer. Mas eu acho que no fundo todo mundo tava esperando que a Hilary fosse voltar mais pop. Enfim, o que aconteceu? Quando ela começou a promover essas músicas, ela chegou num ponto que ela estava divulgando que ela ia lançar o álbum com essa proposta e que ela ia entrar numa tour, né? Uma tour no começo ali de 2015. Então, assim, tava tudo com muita expectativa. Só que adivinha o que aconteceu? Não veio aí. Ela não lançou pela quarta vez, ou talvez não pela quarta vez, né? Assim, ela meio que talvez quis voltar ao que ela estava fazendo antes. Ela resolveu mudar todo o direcionamento do álbum, eliminando todo um disco que ela tinha feito em formato folk e indo totalmente de volta para o EDM. Aí ela vai para a Suécia, vai atrás do Blood Event e começa a produzir novas músicas com propostas mais pop. É aí que nasceu Sparks, One in a Million, é aí que nasceu, por exemplo, outras faixas que a gente teve no disco seguinte dela, que foi o Breathe In, Breathe Out. Inclusive, a faixa título desse álbum é produzida pelo Matthew Koma, que é o marido de Hilary Duff, hoje em dia, o pai dos outros dois filhos que ela teve. E finalmente, em 2015, a era recomeça, Hilary Duff muda completamente a identidade visual dela, pinta o cabelo de verde e lança Sparks como primeiro single do álbum, com uma proposta muito louca, fazendo dates do Tinder, que o pessoal detestou esse videoclipe e fizeram o famoso fan demand, que foi pedir horrores para ela lançar um outro videoclipe que ela tinha gravado também, com cenas diferentes gravadas em estúdio, multicoloridas e tal, e ela fez só com essas cenas um segundo clipe para Sparks. Ela lança o Breathe In, Breathe Out, só que o que acontece? Ela não promove mais do que somente Sparks. Ela lançou Sparks e sumiu, e foi fazer outras coisas da vida dela. Ela começou a trabalhar em Younger, que veio a ser uma nova série, né, que virou um super sucesso, as temporadas de Younger. Ela já trabalhava em Younger, na verdade, né, que é do produtor de Sex and the City. E assim, é o que aconteceu na vida e carreira de Hilary Duff. Ela lançou Little Lies, que foi uma música cover ali na era Younger, e depois, no ano passado, ela lançou uma outra música cover produzida pelo Matthew Koma, que foi Never Let You Go, que assim, também não serviu para nada na carreira dela. E hoje em dia, Hilary Duff dedica-se totalmente a ser mãe e a sua carreira no cinema. Hoje ela tá fazendo um novo seriado para Hulu, né, que ela inclusive é produtora do seriado. Então assim, ela tá em outro nível da carreira dela. A música realmente virou totalmente secundária, mas isso não exclui essa obra-prima que foi os trabalhos anteriores dela e como isso criou histórias na nossa vida. Então assim, se você nunca ouviu os discos da Hilary Duff e acompanhou esse vídeo até aqui, ou se você é fã de Hilary e acompanhou tudo isso daí,
Vai ouvir o álbum dela agora, volta lá, vai ouvir Metamorphosis, vai ouvir o Hilary Duff, às vezes perceber detalhes que você não percebeu nesse álbum, vai ouvir o maravilhoso do Dignity, vai ouvir o Breathe In, Breathe Out que seja, vai lá, confere a arte dela porque vale muito a pena. A Hilary construiu parte da história da nossa vida e da nossa infância e assim, a gente nunca pode deixar essa lembrança morrer, é verdade? Enfim, comenta aqui o efeito de Hilary Duff na sua vida que eu quero saber a tua opinião, tá bom? Ó, um mega beijo e a gente se vê no próximo vídeo nosso aí.